Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura desse dia 31 de maio. Em 2 Samuel, capítulo 17, Salmo 119, versículos 129 a 152, Provérbios 16, 12 e 13. E João 19, a partir do versículo 23 até o 42. E comecemos aqui com 2 Samuel, capítulo 17. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Depois, Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este, vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece o seu pai e os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E, se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará ele nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimaas estavam em Enrogel, uma criada. Repetindo o versículo 17. Jonatas e Aimaas estavam em Enrogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas um moço os viu e contou a Absalão.
Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: levantem-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim, o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém? Agora vamos ao Salmo 119, a partir do versículo 129. Amém. Vamos lá. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abra a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os ordenastes com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me entendimento e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra.
Levanto-me, repetindo, versículo 147. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém. Temos chegado a Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Provérbios 16, versículos 12 e 13. E a igreja dos primogênitos arrolado no céu. E a igreja dos primogênitos arrolado no céu. Os primogênitos são filhos de Deus. Amém. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 23 ao 42. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento.
No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amém? Essa é a porção para esse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos todos um excelente dia. Amém. Jesus é o Senhor. Por isso no milênio reinarão com Cristo sobre as nações. O reino por vir lhe será galardão. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Eles são puros, não se contaminaram e seguem ao poderoso por onde quer que vá. São primícias para Deus, venceram o inimigo pelo sangue, pela palavra, e não amaram a própria vida até a morte. O filho varão, fortaleza de Sião, venceu e vencerá o grande dragão. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. No céu. No céu. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia.